Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o pão de queijo tradicional de Minas Gerais, que eu aprendi com a minha mãe, e que vem de Minas, Ana Lúcia. E é um pão de queijo super tradicional, uma delícia, crocante, vai bastante queijo. O queijo que pede na receita é o meia cura, mas você também pode fazer a substituição por um queijo um pouco mais firme, como se fosse um parmesão, mas não aquele parmesão super duro, um parmesão um pouco mais não tão curado. E também é uma receita super fácil para você fazer com os seus filhos, com criança, dá para congelar. Você já faz as bolinhas, congela e depois é só tirar e colocar no forno. E é uma delícia, venho fazendo há muito tempo e hoje eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, não deixem de deixar sugestões. E sem deixar de lembrar que essa é uma receita gluten free, sem glúten. Então, para quem não pode comer glúten, é super fácil de fazer. E teve uma época que eu também fiz uma dieta sem nenhuma proteína do leite, então aí você pode fazer a substituição do leite por leite de soja, e também, em vez de colocar a manteiga, eu colocava uma manteiga de soja, e também dá super certo, fica uma delícia, tá bom? Então tá, te vejo na semana que vem. Beijo, tchau! Então, para começar, você vai colocar 1 kg de polvilho azedo na batedeira. E aqui nos Estados Unidos, você encontra nas casas mexicanas o polvilho doce, que também dá certo, mas ele não fica com aquele azedinho do pão de queijo tradicional, mas dá certo também. Mas esse aqui, toda vez que vem gente me visitar, eu peço para trazer o polvilho azedo e se dá o queijo meia cura também. Então tá, vou colocar os 2 pacotinhos. Também dá pra comprar aqui nos Estados Unidos pela internet, se você colocar polvilho azedo. Eu tenho 2 marcas aqui, eu tenho da Yoki e tenho da Ikari, e são 500 gramas cada pacotinho, tá? Que depois que eu coloquei o polvilho, eu vou colocar 1,5 colher de sopa de sal aqui dentro. E vou começar a girar e depois eu vou colocar aos poucos a minha água fervendo. Quem não tem batedeira pode fazer na mão, e o que você vai fazer é jogar a água aos poucos, e o polvilho ele vai empedrar. Então o que você vai fazer? Você vai quebrando o polvilho até ficar mais ou menos desempedrado. E agora você pode ver, ele tá todo úmido já. Então quando você faz, ele vai ficar assim, ó. Se você faz ele na mão, você vai perceber que ele tá todo esfarelando assim. E a maioria das pedrinhas você já quebrou, tá bom? Tá, agora o que eu vou fazer é esquentar o leite com o óleo e a manteiga. E escaldar mais uma vez o meu polvilho. Numa panela você vai colocar 2 copos de leite, que são 250 ml cada um, total 500 ml. Aí eu vou colocar 100 ml de óleo. E 2 tabletinhos de manteiga sem sal. E também, se você quiser, você pode reduzir o tanto de manteiga, que fica gostoso também. Às vezes, quando eu não quero comer uma coisa que tem muita gordura, eu sempre diminuo o óleo das coisas, não fica tão crocante, mas fica uma delícia. Agora eu vou colocar
isso aqui para derreter até ele começar a levantar a fervura. Eu não vou deixar ferver. A hora que começar a esquentar e derreter toda a manteiga, tá na hora de escaldar o meu polvilho mais uma vez. Então agora eu vou com a minha máquina bem devagarzinho, eu vou começar a adicionar isso aqui. Agora eu vou continuar mexendo até ele descer a temperatura e eu conseguir colocar a minha mão aqui. Quando eu colocar a minha mão, conseguir colocar a minha mão, quer dizer que eu já posso colocar os meus ovos. Lembrando que se você estiver fazendo isso aqui sem a máquina, sem a batedeira, você vai mexer isso aqui com a colher, deixar descansar um pouco até ele esfriar e a hora que você conseguir encostar, tá na hora de colocar os ovos. Você pode ver que ele tá bem mole. Eu vou tirar o excesso dos laterais. E eu já consigo colocar o meu dedo. Eu vou colocar o meu ovo. A massa vai ficar bem mole, mas não se preocupa que vai dar certo. Bem mole. Agora, por último, eu vou colocar o meu queijo. Então, lembrando, é meio quilo de meia cura. E nesse caso, meu meia cura não estava tão duro. Então, quando minha mãe chegou aqui, ela colocou ele para secar. Então, ele ficou descansando com um papel em cima e embaixo dele. Ele ficou descansando por uns 3 dias, mais ou menos, fora da geladeira. E aí ele deu uma secada e ele ficou bem amarelo. E aí depois eu ralei ele no ralo grosso, então aqui eu tenho meio quilo. Agora, depois que você colocou e incorporou todo o queijo, você vai deixar bater mais um pouquinho e depois vai deixar descansar. Porque você pode ver que ele tá bem mole ainda, então agora ele vai precisar descansar. Eu vou colocar um saquinho plástico em cima dele, colocar na geladeira por meia hora, em 1 hora, e depois já dá pra enrolar. Agora que ele já descansou um pouco na geladeira, tá na hora de enrolar. Então eu vou aquecer o meu forno a 400 graus Fahrenheit ou 200 graus Celsius, que é uma temperatura meio média alta. E com um pouquinho de óleo aqui no pires, eu vou esfregar na mão. Vou enrolar o meu pão de queijo. Se você achar que ele tá muito mole, você pode também sempre adicionar um pouco de farinha de milho para dar um pouco mais de cor. E aí, o que eu faço? Eu tive essa aqui, com essa, são 4 porções desse tamanho, que dá mais ou menos uma forma dessa. Então o que eu fiz? Eu separei em 3 porções que eu congelei. Eu separei em 3 porções e coloquei num saco e congelei. Agora congelei a massa inteira. Agora, se você quiser também, você pode fazer isso aqui que eu tô fazendo, colocar no freezer e depois que ela der uma endurecida, você tira e coloca tudo dentro de um saquinho plástico e congela. E aí você tira
e coloco ele congelado mesmo no forno para assar. Então, como eu falei para vocês, essa receita eu congelo e eu coloco ela no ziploc assim desse jeito, congelo e aí quando eu quero usar eu tiro, coloco dentro de uma tigela com água morna até ele ficar molinho, eu faço as bolinhas e asso. Outra coisa que vocês podem fazer então é fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Aqui tá com mais distância porque eu vou assar elas aqui. Mas se eu quiser congelar, eu vou passar o filme plástico em cima e vou colocar para congelar. Depois que tiver congelada, eu vou pôr dentro de um saquinho ziploc nas porções que eu quero. E aí é só arranjar elas assim na forma e colocar para assar. Se você for congelar, eu recomendo que você faça com uma colher de sopa ao invés de uma colher e meia, porque normalmente o sal realça depois que foi congelado. E outra coisa, essa porção rende por volta de 110 pãezinhos médios desse tamanho aqui, tá? Aqui eu usei uma colher de sobremesa para fazer. É isso aí. Agora é só assar.